Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós estamos aqui batendo um papo, vamos falar um pouco sobre ansiedade hoje, principalmente sobre o nosso curso que nós estamos lançando. Estou aqui com a pastora Marta, minha esposa, pedagoga. Nós vamos falar sobre ansiedade e nesse novo formato que nós vamos começar agora a fazer podcasts, falando mais sobre alguns transtornos e fazendo comparações, espelhamento desses transtornos com a palavra do Senhor. Então hoje, seja bem-vindo, nós podemos dizer, seja bem-vindo a esse nosso podcast sobre ansiedade. Seja bem-vindo ao nosso novo formato de Café com Teologia e Psicologia. E o nosso tema é sobre ansiedade. Sem ansiedade. Né? Mais de 20 milhões, cerca de 20 milhões de pessoas sofrem de ansiedade no mundo. Sim, nós estamos falando de um número muito alto, um número que a gente não pode ignorar. E a ansiedade, ela vai influenciar diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então, só no Brasil nós temos 20 milhões de pessoas ansiosas. Os dados oficiais falam em torno de 8,3%, 8,4%. A gente está chegando aí nos 10%. Então, vamos dizer que 20 milhões de pessoas hoje estão sofrendo e diminuindo a sua qualidade de vida por conta desse transtorno. Como uma pessoa pode descobrir que ela está sofrendo por ansiedade? Bom, na verdade, assim, o corpo dá alguns sinais. A ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro. Pessoas ansiosas, elas se preocupam e sofrem por eventos que vão acontecer, mas que não aconteceram ainda. Então, quando essas pessoas elas sofrem muito, elas estão muito preocupadas com alguma coisa do futuro, o corpo dá sinal. Nós vamos ter alguns sintomas. Por exemplo, é legal pontuar aqui que o nosso corpo interage com o meio. Né? Às vezes você chega num lugar e o seu coração vai acelerar. Sim. Às vezes você vai para um outro lugar e o coração fica mais calmo. Os pensamentos aceleram, os pensamentos diminuem. Então, o nosso corpo interage com o meio. E a ansiedade, ela dá sinais. Então, um corpo quieto, calmo, tranquilo, isso é sinal de boa saúde mental. Um corpo agitado pode ser sinal de algum problema, de algum transtorno, inclusive de ansiedade. Todos nós sofremos de ansiedade? Porque eu me vejo assim, às vezes eu estou em alguns lugares e eu fico ansiosa ou preocupada. Não sei se seria ansiedade. Assim, o nosso curso fala sobre isso, os 3 níveis de ansiedade. A ansiedade, todos nós temos. Sabe aquela ansiedade assim, tipo, eu vou conhecer uma pessoa nova, eu vou viajar para um lugar que eu não conheço, eu vou falar em público. O novo, alguma coisa nova, nos assusta. A gente tem medo do novo. Essa ansiedade que vem, mas logo ela passa. Eu fiz a minha prova lá, mas passou e as minhas emoções voltaram para o normal. É normal. Todos nós realmente temos ansiedade. Depois nós temos o transtorno de ansiedade, que já tem alguns sintomas fisiológicos, tá? Vamos falar alguns rapidinhos aqui, né? Por exemplo, tontura, palpitação, ficar ofegante, sudorese, suar demais, transtorno de sono, transtorno de alimentação, a pessoa não dorme direito, não come direito, não tem energia para funcionar o dia todo, às vezes já acorda cansado. E isso às vezes as pessoas confundem com depressão, né? Eu não tô sem vontade de fazer isso, tô sem vontade de fazer aquilo. E o terceiro nível da ansiedade já são as crises. As pessoas têm que sentar, não conseguem respirar, têm que ser socorridas, o coração dispara, tem dor no peito, sensação de morte, que já é a crise já da ansiedade. Então, a gente pode dizer que a ansiedade está relacionada ao pensamento acelerado. Sim. Geralmente o ansioso, ele pensa demais. Às vezes as pessoas ansiosas, elas não sabem disso, mas seria legal a gente pontuar aqui. Foi muito boa a sua colocação. Por quê? As pessoas ansiosas, elas pensam demais em poucas coisas. Então elas têm um repertório muito restrito de pensamentos. Então elas pensam 5 coisas o tempo todo. Então, se elas ampliam, enriquecem o repertório de pensamentos, elas dão para o cérebro a oportunidade de pensar em mais coisas, com certeza
elas vão desacelerar esses pensamentos. Preciso desacelerar meus pensamentos. Acho que eu também. Preciso fazer outras coisas para ocupar a minha mente. Porque assim, ó, só falando um pouquinho mais sobre isso, por exemplo, se uma pessoa ela pensa muito em poucas coisas, digamos que uma pessoa tem muita preocupação com finanças, e ela pensa o tempo todo só em finanças. É o normal hoje em dia. Que é o normal hoje em dia, até porque as pessoas estão recuperando o fôlego, né? Da pandemia, muitas pessoas, né, perderam muitas coisas, agora estão compensando, tendo que trabalhar mais. Mas se ela só pensa em finanças o tempo todo, esse pensamento vai acordar ela no meio da noite. Isso já é ansiedade, já está atrapalhando o sono. Agora, se ela tem finanças, mas ela está fazendo um curso, sei lá do que, alguma coisa, e ela pode substituir esse pensamento, esse repertório restrito, Sim. por um outro pensamento, ela vai ter mais condições de combater essa ansiedade. O corpo fala. O corpo dá sinais. A ansiedade, o corpo vai sinalizar para essa pessoa que ela já está passando do limite. E o ansioso, ele não sabe respeitar o corpo dele. O ansioso, ele sempre ultrapassa essa barreira. Ele não sabe a hora de parar. Ele pula refeições. Ele não cuida do corpo, porque ele tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Né? E o pensamento dele está sempre ligado às questões hipotéticas. E se eu perder o voo? E se chover? Tá sempre e se, tem sempre uma hipótese. E ele está sempre sofrendo por causa disso. E o corpo começa a dar sinal. E se ele não respeita os sinais que o corpo está dando, como por exemplo, tremores, sabe, espasmo muscular, se ele não consegue parar porque ele não se alimenta, ele não toma água, se ele não consegue parar, ele está desrespeitando o corpo. Né? E uma coisa que todo ansioso faz, principalmente no nível 2, né, que já tem alguns sintomas, ele não respeita o relógio biológico. Sim. Ele não respeita. Ele deixa o seu corpo, o seu bem-estar, porque ele precisa fazer, porque ele está preocupado. Então ele nem viveu o passado, ele não vive o aqui e agora, porque ele não consegue desfrutar de uma refeição, falar, não, agora eu vou parar tudo, eu vou comer aqui. Não, ele está comendo pensando o que ele tem que fazer depois. Ele não desfruta de um banho, porque ele está ali no chuveiro pensando que ele tem que jantar, porque ele tem que fazer alguma outra coisa. Então ele não viveu o passado, ele não consegue viver o presente e não consegue viver o futuro, porque ele não pode prever o que vai acontecer no futuro. Então o que acontece? Eu vou falar em três. O que é o relógio biológico que o ansioso não respeita? Sim. Eu vou te falar em três coisas, é muito simples, né? Na neuropsicologia funciona assim, ó. O nosso sistema nervoso central, ele tem o depressor do sistema nervoso central, o ativador do sistema nervoso central e o perturbador do sistema nervoso central. O que é o ativador? A resposta que nós damos, a resposta biológica que a gente dá para o dia. Eu tenho que estar ativado. O depressor é a noite. A noite foi feita para dormir. Eu tenho que respeitar o meu relógio biológico. Eu tenho que dormir. Eu tenho que dormir. Certo? E os perturbadores, que às vezes são alguns medicamentos que a gente toma. Os medos, as fobias são perturbadores. Se durante o dia eu não ativo, não estou na ativação do meu sistema nervoso central, tem alguma coisa errada comigo. Se eu estou ativado à noite e não ativo, vou falar assim, o depressor, né? Se ele está funcionando durante o dia e está funcionando durante a noite, a gente fala assim, ó, é como criança, bebezinho, fala, trocou o dia pela noite. Sim. E aí começa a ter os problemas, porque a noite foi feita para dormir. E a noite não foi feita para ficar acordado. Então o ansioso, ele não dorme, ele não respeita o relógio biológico. Ele não consegue respeitar o relógio biológico dele. Entendeu? E aí o corpo fala. O corpo está dizendo, ó, para. Né? Quando está no nível 3, o corpo está dizendo, ó, estou no limite. Respeita, eu estou no limite. E se ele não respeitar, pode acontecer alguma coisa mais grave. Fazer academia, exercício físico é uma ótima recomendação. Sem dúvida. Ó, caminhada, exercício físico, academia, né?
lá no nosso curso, as pessoas que entrarem, né, porque a gente fez um vídeo explicando tudo isso e também tem um e-book que nós vamos lançar logo logo e lá explica tudo, lá a gente vai mostrar tudo isso. Mas o exercício físico, ele é excelente. Por quê? Chega de tarde, eu preciso cansar o meu corpo. Eu tenho que estar cansado para fazer essa desligar, né? Vamos fazer a dopaminergia, que é desligar a cabecinha para dormir. É o que os remédios fazem. Às vezes as pessoas vão no médico, ele dá um remedinho para dormir, um dopaminérgico. Então ele faz dopaminergia. Se eu estou cansado, eu suei, eu me desgastei, o meu cansaço físico vai ajudar a fazer isso. E aí eu vou dormir bem. Então, por exemplo, a privação de sono. A privação de sono é o primeiro gatilho para a ansiedade. Pessoas que não dormem vão ter ansiedade. Aí eu vou te dar um dado aqui legal que o pessoal depois pode ler lá no nosso e-book. Vamos Tá lá. bom? Por exemplo, se você dorme das 11 da noite a 1 hora da manhã, cada hora dormida representa 2 horas de sono. Se você dorme da 1 às 8, cada hora dormida representa 20 minutos de sono. Então, quem não dorme entre 10 e 1 da manhã, não dormiu. Então, não está respeitando o relógio biológico. Sim. Porque o ansioso ele é acelerado, né? Se ele não respeita o relógio biológico, ele vai ter falta de atenção, de concentração, vai ter problema de memória, vai ter dificuldade de ter funções executivas básicas, como lembrar as coisas mais simples. Então tudo está ligado à privação de sono. Que nos nossos próximos podcasts a gente vai falar mais sobre isso, dar mais detalhe como que tudo isso funciona e a fisiologia dessas questões da ansiedade. Tá, e para a gente terminar, crianças podem ter ansiedade? E o que os pais podem fazer? Sim, porque assim, como a criança ela está tendo muito estímulo, principalmente no celular, nas telinhas, elas têm um looping de emoções, né? Ela está vendo ali alguma coisa sobre comida, por exemplo, ela passa o dedinho lá, já vem um outro vídeo sobre luta, aí ela passa lá, já vem sobre um game, e ela tem esse looping de emoções em muito pouco tempo. Isso também pode causar a aceleração do pensamentinho das crianças. Então, crianças têm ansiedade, sim. Crianças com ausência de pais, né, os pais que não são presentes, crianças que não... A gente vai falar, vamos fazer um podcast? Um dia a gente vai falar só sobre poda neural. Sim. O que aquilo que não é desenvolvido na criança, como criatividade, sociabilidade, o cérebro poda. A gente vai falar sobre poda neural. Qualquer podcast desse que a gente fizer, aí os pais vão entender a importância de deixar a criança criada, a criança ficar mais tranquilinha e não ficar tão agitada. Aí a criança sofre bullying na escola, elas vão desenvolver ansiedade. Criança que não teve uma gestação desejada, tem as 4 frustrações da criança, né? A gente vai falar sobre isso também, sobre parto, como nasceu, como foi gerada. Depois tem o desmame, que é outra frustração, se o desmame não foi feito direitinho. O desfraldamento é a iniciação escolar. Se esses 4 processos de frustração não for bem feitinho, se não for bem administrado pelos pais, a criança pode sim ter ansiedade e desenvolver ansiedade grave até. Pode até ter esses sintomas que eu te falei sobre ficar ofegante, o coração dispara, aí começa a ter fobia social, evita lugares, evita pessoas, não quer ir na escola, não quer comer, não quer sair do quarto. Mas a sua pergunta foi muito joia e crianças sim podem ter ansiedade. Então, vamos deixar marcado o próximo podcast para você falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Pessoal, então é isso, tá bom? Nosso podcast foi muito rapidinho sobre ansiedade. A ansiedade é um transtorno muito importante. Se você puder entrar lá e ver o nosso vídeo e ver o nosso e-book,
você vai saber muito sobre a ansiedade, porque o importante de tudo isso é que você conheça, né, se aprofunde, que a gente só pode mudar o que a gente conhece. E esse curso vai te oferecer esse conhecimento. Perder o medo da ansiedade é muito importante para o enfrentamento da ansiedade. Muito obrigado por ficar com a gente. Compartilhe esse vídeo e logo nós vamos fazer outros para você. Deus te abençoe, um beijo no coração. Tchau, gente. Até o Tchau, próximo. até o próximo.